Bem-vindos e bem-vindas ao Painel Tricolor, me chamo Lucas Gonçalves e hoje eu quero falar a respeito de um assunto que está gerando bastante repercussão na internet, que é sobre o ex-atacante do Fluminense, o Pedro, que está se mostrando bastante insatisfeito sendo eterno reserva de Gabigol. Embora eu ache o Pedro um jogador mais plástico e mais técnico que o Gabigol. A gente vê pelas jogadas que o Pedro faz no Flamengo e fazia no Fluminense. Porém, o Gabigol é um jogador que tem uma bagagem, tem títulos importantes pelo Flamengo, tem uma história, considerado ídolo, então é muito difícil o Pedro conseguir tomar a vaga do Gabigol, mesmo ele jogando bem ou mal. E também sobre o Gustavo Scarpa, ex-jogador do Fluminense, meio campo, que está mostrando bastante satisfação no time do Palmeiras. São jogadores que saíram de maneira conturbada do Fluminense, o Gustavo Scarpa principalmente, né? Saiu brigado com a torcida do Fluminense, que até hoje mostra muita mágoa, né? E rolou até um burburinho na internet sobre o fato de Pedro e Gustavo Scarpa voltarem no Fluminense. Os torcedores dizem que não querem eles nem pintados de ouro. Para mim, o principal responsável por todo esse problema, que acaba jogando o jogador contra a torcida, é a própria gestão do Fluminense, que vende a sua base de maneira desenfreada, onde os jogadores saem do Fluminense, rodam e acabam terminando no Flamengo, como tem acontecido ultimamente. Aqui numa matéria do GE de março, mostra que Luiz Henrique já é a 10ª venda da gestão Mário Bittencourt. Aí eu pergunto, por que o Fluminense vende tantos jogadores assim de maneira desesperada, sendo que o Fluminense no começo do ano se mostrou com poder aquisitivo grande, né, oferecendo quase 1 milhão para Daniel Alves, trouxe o Felipe Melo aí pagando 500 mil de salário, né, paga aí faixa de 500 mil também para Fred. Como é que o Fluminense tem dinheiro para pagar esses salários absurdos para jogadores em fim de carreira, jogadores promissores, jovens que formam Xerém, vende com tanta pressa? Inclusive na última coletiva do Mário, né, a respeito desse assunto, ele falou que vendeu desesperadamente porque precisava pagar salários, pagar dívidas, mas o Fluminense não estava querendo pegar Daniel Alves aí por quase 1 milhão de salário. Aqui em outra matéria da Globo, essa do ano passado, diz que a FIFA aponta o Fluminense como clube fora da Europa que mais transferiu jogadores desde 2011. O Fluminense está em primeiro lugar disparado, na frente do Grêmio com 183 transferências. Até o momento, né, onde essa pesquisa foi levantada. Porque esse ano o Fluminense já vendeu o Metinho e o Luiz Henrique. Provavelmente o André também vai sair do Fluminense. Não tenham dúvidas disso. E aqui eu queria assistir com vocês um pedaço, né, da entrevista que o ex-presidente do Fluminense, Celso Barros, concedeu a um podcast, onde ele revela a realidade do que acontece, né, nos bastidores das negociações, né, do Fluminense. O Celso Barros, que veio como vice, né, na chapa do Mário Bittencourt à presidência do Fluminense, e hoje em dia os dois estão brigados. Mas alguns comportamentos me acharam estranho, eu achei estranho. Um foi no caso do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo, O Mário ficou assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartou, graças a Deus. E na realidade, na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro. Ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal. E eu discuti comissões. Comissões, acredito, o contrato, nada de... Eu não fui, ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. A transação assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu não fui impedido por ele, e eu não sou dessas pessoas. Eu vou, porque... Não, o presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. Aconteceu isso. A segunda foi do Evanilson. Eu também estava lá, o Fluminense perdeu aos prazos
em relação a Evanilson. Ele foi no Eduardo Duran. Eduardo é uma pessoa que eu conheço. No meu tempo de Unimed, ele negociou conosco, lá o Mariano, alguns outros atletas. Um morro de amores por ele, mas também não posso ficar também falando nada muito diferente. O Eduardo Duran, então, o Mário disse: eu tenho que ir eu vou para lá para resolver essa situação do Evanilson. Não vá, sei lá o quê. Ele vai, neste momento, com o Marcelo Penha, diz: não precisa ir. No dia seguinte, o Evanilson estava no Porto. E agora o Ministério Público de Portugal está investigando lá as histórias de comissionamento, que diz que parece que tem alguma coisa. O Uran se posicionou dizendo que com ele está tudo certo, reciba, blá 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 blá. E o Mário Fluminense não falou nada a respeito. Mas o jogador estava no Fluminense. Ele era do piloto Tombense, o Fluminense perdeu. Tinha lá tantos por cento, perdeu aquilo. Ele deu de bondade lá 10% de Fluminense, ou 20%, não sei, e 10% de vitrine. E aconteceu isso, o Ministério Público está investigando. Então me faz lembrar muito aquela história que, não sei, né? Talvez ele não quisesse que eu estivesse presente, porque eu não compactuaria. Eu que tive 15 anos, que lidei com empresários de Romário, de Deco, Conca, Fred veio na minha época, pela primeira vez, que eu compactuaria com eventuais situações que não fossem corretas. Eu não iria aceitar. Não estou dizendo que não foram corretas, podem ter sido, peço a Deus que tenham sido, mas são situações estranhas. E a concentração também dos jogadores do Eduardo Duran no Fluminense chama muita atenção. E se você dissesse quantos craques temos do Eduardo Duran, assim, jogadores, olha, a compra do Caio Paulista jogou um pouquinho melhor, já compraram Eduardo Duran. Então essas coisas todas chamam muita atenção, na minha opinião, de forma desagradável. Então, segundo as próprias palavras aí do Celso Barros, nós podemos ver como as coisas funcionam nos bastidores do Fluminense, né? Como as negociações são estranhas, como são completamente obscuras. Ele, como vice de futebol, não poderia nem acompanhar de perto o que acontecia nessas transações. Ele ainda cita a ideia de que empresários ligados ao clube estejam envolvidos em compras imediatas de jogadores, como ele citou aí do Caio Paulista, que é um jogador de nível técnico questionável. Agora eu pergunto a vocês, qual o benefício que o Fluminense tem nisso tudo? Eu acredito que pessoas se beneficiam nisso tudo, e não o Fluminense. O Fluminense era para ser um dos clubes mais ricos do país, pela quantidade de jogadores que forma e vende, assim como era para ser um dos times mais fortes do país, pela quantidade de jogadores que o Fluminense forma e jogadores que muitas vezes se destacam em outros clubes. Lembrando também que esses jogadores da base do Fluminense são pouco aproveitados no time profissional. Muitos desses jogadores às vezes nem chegam a jogar na equipe profissional. E muitos são pouquíssimo aproveitados, como o próprio Marlon, que jogou bem no final do Campeonato Brasileiro do ano passado e de maneira inexplicável estava no banco para Pineda e para o Criciúma. Ele que é tecnicamente superior a esses dois jogadores. Assim como o Fluminense depende de um lateral direito já há muito tempo, insiste em jogar com jogadores que recebem um salário alto, de nível técnico limitado, enquanto o GFT da base está lá e não entra. E com certeza daqui a pouco também vai ser vendido. Assim como o André também, para sorte de todos os tricolores, toda vez que entrava marcava um gol e destruía no jogo. Por isso o Fluminense resolveu não emprestá-lo para o Botafogo. Hoje o André poderia estar lá junto com o Patrick de Paula no meio campo do Botafogo, inclusive num Botafogo que vem se reestruturando. E para encerrar, vou deixar um vídeo aí com todos os jogadores do Fluminense formados em Xerém e vendidos desde 2014.
Deixe seu comentário sobre o que você acha disso tudo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, galera! Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Fui!